Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula de Química Orgânica com o professor Eduardo. Na videoaula de hoje, eu quero falar com vocês sobre os isômeros. Mais precisamente, nós vamos falar sobre os isômeros constitucionais e depois vamos falar sobre estereoisômeros. Se vocês se lembram lá do ensino médio, esse tipo de isomeria era chamada assim, ó, isomeria plana e isomeria espacial. Então é sobre isso que nós vamos falar. Mas no primeiro momento, eu queria falar com vocês sobre isômeros constitucionais. E o que são isômeros constitucionais? São compostos que se diferenciam pela conectividade dos seus átomos. Agora, que seria uma coisa muito importante. Para dois diferentes compostos ou três diferentes compostos serem classificados como isômeros, é necessário que eles possuam a mesma fórmula molecular. Então, para ser isômero, tem que ter a mesma fórmula molecular. Aí sim a gente vai ver que tipo de isomeria que é. Se é isomeria plana, se é isomeria espacial. Ou se são isômeros constitucionais ou estereoisômeros. Mas nesse primeiro momento vamos falar sobre isômeros constitucionais e depois nós vamos falar sobre estereoisômeros. E esses isômeros constitucionais que eu estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, o butano e o 2-metilpropano, eles possuem a mesma fórmula molecular, por isso eles são classificados como isômeros, mas são substâncias diferentes. Substâncias diferentes, como aqui, 2-cloropropano e 1-cloropropano, são substâncias diferentes que possuem a mesma fórmula molecular, ó, C3H7Cl. Aqui a mesma coisa, ó, um butanol com um dietil-éter, são substâncias diferentes que possuem a mesma fórmula molecular, logo elas são classificadas como isômeros. Mas os isômeros constitucionais são subclassificados. Como assim? Eles são classificados em isômeros de função, isômeros de cadeia, isômeros de posição e isômeros por metameria. Então, agora que nós vamos ver cada uma dessas classificações, o porquê que isômero de função é chamado assim, bem como isômero de cadeia, isômero de posição e isômero por metameria. Tá bem? Vamos lá, vamos ver isso. A primeira isomeria que eu vou falar para vocês é a isomeria de função. Como que ela é classificada e por que é classificada assim? Bom, vamos lembrar que isômeros são substâncias diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Essa substância aqui, ó, é diferente dessa, mas elas possuem a mesma fórmula molecular, é C2H5O. E qual a diferença entre essas duas diferentes substâncias aqui? A diferença entre elas é a função. Enquanto isso aqui é um álcool, isso aqui é um éter. Já que a diferença entre essas duas substâncias é a função orgânica, isso aqui é classificado como isomeria de função. Veja o segundo exemplo. Isso aqui, ó, é um aldeído, isso aqui é uma cetona. Então, eles possuem a mesma fórmula molecular. Então, esse tipo de isomeria aqui vai ser chamado de isomeria de função. Um outro exemplo que aqui está. Aqui tem um ácido carboxílico e aqui tem um éster. Os dois possuem a mesma fórmula molecular, que é C3H6O2. Se eles possuem a mesma fórmula molecular, mas são substâncias diferentes, então eles são classificados como isômeros. Mas que tipo de isomeria é essa? Isomeria de função. A mesma coisa acontece com esse quarto exemplo, melhor dizendo. São duas substâncias diferentes, sim, isso aqui é uma amida, isso aqui é uma cetona e um grupo amina. Então isso aqui é uma substância bifuncional, né? Tem duas funções orgânicas. Uma que é a cetona, a outra que é uma amina. Mas os dois possuem a mesma fórmula molecular. Então, isso aqui é classificado como o quê? Como isômero de função, isomeria de função. Uma outra classificação para isso é a isomeria de cadeia. Como que seria essa isomeria de cadeia? A diferença entre as duas substâncias será a cadeia. Veja aqui, ó, essa substância e essa substância são duas substâncias diferentes. Mesma função, que é uma amida, isso aqui também é uma amida. Mas a cadeia dessa daqui ó, é uma cadeia linear, enquanto que isso aqui ó, é uma cadeia ramificada. As duas possuem a mesma fórmula molecular, então são isômeros de cadeia. Veja só, não são as funções que são diferentes, seria a cadeia. Por isso que isso é classificado como isômero de cadeia. Já nesse caso aqui, ó, isso aqui é um hidrocarboneto, isso aqui também é um hidrocarboneto. Só que essa cadeia aqui é uma cadeia aberta, enquanto que isso aqui é uma cadeia fechada. Qual a diferença entre os dois? Tem a mesma fórmula molecular, só lembrando, tem a mesma fórmula molecular. Mas a diferença entre os dois é o quê? A cadeia. Então isso aqui é classificado como isômero de cadeia. Já esse caso aqui, ó, essa cadeia aqui, ó, é uma cadeia não ramificada, é uma cadeia normal, enquanto essa daqui ó, é uma cadeia ramificada, mas possui a mesma fórmula molecular. Então isso aqui é isômero de cadeia. Então a gente viu isômero de função
são as funções que são diferentes. Agora a gente viu o isômero de cadeia. Por que esse nome? Porque as cadeias são diferentes. Agora, e a isomeria de posição? Como é que funciona isso? Vamos lá, vamos ver. Olha só para isso aqui. Isso aqui é um ácido carboxílico. Isso aqui é um ácido carboxílico. Isso aqui é uma amina. Isso aqui também é uma amina. Então, as funções são iguais, as cadeias são iguais. E o que está diferenciando uma substância da outra? A posição desse grupo amina. Enquanto isso aqui está no carbono alfa, isso aqui está no carbono beta. Ou, se preferir, isso aqui está no carbono 2, isso aqui está no carbono 3. Então, isso aqui é uma isomeria de posição. Possui a mesma fórmula molecular, isomeria de posição. Já nesse caso aqui, ó, é a posição da dupla que está diferenciando uma substância da outra substância. Então, essa aqui, ó, a dupla ligação está entre os carbonos 2 e 3, enquanto que aqui está entre os carbonos 1 e 2. Por isso que isso aqui também é chamado de isomeria de posição. Agora, dê uma olhada nesse caso aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é um fenol, isso aqui também é um fenol. A posição do grupo metil que substitui esse hidrogênio é diferente dessa posição metil que aqui está. Então, isso aqui é o ortometilfenol, isso aqui é o metametilfenol. Possuem a mesma fórmula molecular, e então a diferença entre os dois é a posição do grupo metila. E isso é isomeria de posição. E, por fim, sobre isômeros constitucionais, vem isomeria por metameria. Olha só como que é isso, tá? Preste bem atenção. Aqui, ó, isso aqui se chama heteroátomo. Um átomo diferente de carbono, que é o oxigênio aqui. Um átomo diferente de carbono entre dois carbonos é classificado como heteroátomo. Essa cadeia, portanto, é heterogênea. Esse oxigênio aqui, ó, também está entre dois carbonos, também é um heteroátomo. Essas duas substâncias possuem a mesma fórmula molecular. O que diferencia uma da outra é a posição do heteroátomo. A gente chama isso de metameria. Dá vontade de chamar de posição, mas não é. A gente chama isso de metameria. Olha outro exemplo. Pode ser um átomo diferente do oxigênio. Pode ser, por exemplo, o átomo de nitrogênio, mas também poderia ser qualquer outro átomo, menos o hidrogênio, evidentemente, porque o hidrogênio vai fazer duas ligações para virar um heteroátomo. Mas olha só, o heteroátomo aqui, ó, tem um carbono do lado direito e 3 carbonos do lado esquerdo. Enquanto aqui, ó, tem 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo. Então, isso aqui são isômeros por metameria. Agora, toma cuidado para não correr nesse tipo de erro que eu estou mostrando aqui, ó. Isso aqui não é isomeria por metameria. Porque aqui tem um heteroátomo, mas o oxigênio aqui não é um heteroátomo. Enquanto isso aqui é um hétero, isso aqui é um álcool. Então, isso aqui é isômero de função, não é por metameria. Bem assim, esse outro exemplo aqui, ó. Isso aqui tem um heteroátomo e aqui não tem um heteroátomo aqui, tá vendo? Mas as funções são diferentes. O que é isso aqui? Isso aqui é um ácido carboxílico, enquanto que isso aqui é o quê? É um éster, e aqui é um álcool, e aqui é um éter. Quando a diferença ocorrer em função disso aqui, de funções diferentes, continua sendo classificado isso aqui como isômero de função. Cuidado para não classificar isso aqui como isômero por metameria, porque não é. Isso aqui é isomeria de função, tá bem? Muito bem, terminado então esse assunto de isômeros constitucionais, vamos para os estereoisômeros. Olha só, a definição de estereoisômeros. Tem seus átomos conectados na mesma sequência, mas eles diferem no arranjo dos seus átomos no espaço. É o que a gente chamava lá no ensino médio de isomeria espacial. Só que aqui nós vamos chamar de estereoisômeros. Olha só, esse exemplo que eu estou colocando aqui, né? Isso aqui é o 2-buteno. Se eu colocar isso aqui, ó, isso aqui é o 1-buteno. Esse aqui, em relação a esse, é isômero constitucional. Por quê? Está mudando as conexões e não a forma espacial. E vocês vão entender. Vamos deixar para lá aquele 1-buteno lá. Olha só, como que eu posso escrever essa estrutura aqui? Eu posso escrever desse jeito. Veja só, vamos destacar aqui, ó. Tem um grupo metil aqui, outro grupo metil aqui. Eu estou chamando de grupo metila em relação à dupla ligação aqui, ok? Mas isso aqui é o 2-buteno, isso aqui é a cadeia principal e vamos que vamos, né? Não confunda. Muito bem, de que outra maneira eu posso escrever isso aqui de tal forma que ele seja diferente disso que eu escrevi agora, né? Eu posso escrever desse jeito aqui, ó. Tá? Esses dois grupos metis agora estão no mesmo lado em relação a essa linha que eu estou traçando por aqui, ó, uma linha imaginária, tá? Então, o que que acontece? Isso aqui é diferente disso? Sim, isso aqui são aqueles isômeros cis-trans. Isso aqui é isomeria geométrica. Não sei se vocês lembram lá de uma aula que nós vimos lá sobre os alquenos.
Então, isso aqui é isomeria geométrica chamada, nesse caso particular, isomeria trans, isômero cis, tá bom? Então, isso aqui diferencia um pelo outro pela forma espacial como se desenha. Tem outro exemplo aqui que vocês podem ver, ó. Para esse 1,2 dimetilciclopropano, tem essa forma aqui e tem essa forma aqui. Então, um se diferencia do outro dessa maneira. Então, tá bom. Agora, e esse caso aqui, ó, como que a gente vai desenhar os estereoisômeros como nesse caso aqui, ó, os enantiômeros? O que seria o enantiômero? Enantiômeros são estereoisômeros cujas moléculas são imagens especulares não sobreponíveis entre si. Espera aí. Então aqui, ó, vamos voltar só um pouquinho aqui, só para explicar uma coisa para vocês. Isso aqui eu falei que era um par de isômeros geométricos. Enquanto isso aqui é o isômero trans, esse aqui é o isômero cis. Enquanto isso aqui é o isômero cis, esse aqui é o isômero trans. Como é que a gente chama essa dupla aqui? Já já vou contar para vocês. Agora, vamos ver a definição de enantiômeros. É um tipo especial de isomeria, de estereoisômeros. Para isso, deixa eu mostrar uma coisa. Vamos relembrar como se desenha uma molécula que tenha um carbono com 4 diferentes ligantes, igual eu estou mostrando aqui. A gente pode desenhar dessa forma aqui, que é a estrutura de Kekulé. Mas a gente pode também desenhar dessa forma aqui, ó, que é a estrutura de Van 't Hoff. E o que significa essa linha assim? O que significa essa cunha aqui? O que significa essa cunha? E essa linha assim? Quando a linha for assim, ó, não em forma de cunha, a gente diz que esse X aqui, esse átomo X qualquer aqui, está no plano aí da tela do computador. Então, esse átomo aqui, Y, está no plano aí da tela do computador. Já essa cunha preenchida, assim, ó, completamente preenchida, significa que esse átomo qualquer aqui, ou grupo de átomos Z, está saindo da tela do computador, está indo de encontro ao seu rosto. Enquanto isso aqui está indo lá para o fundo da tela do computador. Então, é o significado disso aqui, dessa estrutura de Van 't Hoff, de se desenhar as estruturas dessa molécula. E a gente pode vislumbrar como se fosse assim, ó. Tá vendo esse W? Está lá para o fundo. É essa representação aqui na forma de Van 't Hoff. Esse Z está saindo aqui para frente. Enquanto que isso aqui, ó, o X e o Y, está na tela do computador, no plano do computador. Então, é esse o significado. Mas isso ainda não se explica o que é enantiômero. Agora, então, eu vou explicar para vocês o que é enantiômero. Então, tá. Eu vou pegar isso aqui, ó, e vou para a próxima página, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar isso aqui, tá vendo? Isso aqui está lá na página anterior. Eu vou desenhar a imagem espelhada disso aqui. Agora, como que eu vou representar um espelho aqui em química orgânica? A gente representa dessa forma aqui, ó, por uma linha tracejada. Isso aqui significa o quê? Significa que isso é um espelho. E eu vou desenhar a imagem espelhada dessa substância hipotética aqui. E aqui está a imagem espelhada dela. Veja que isso aqui está um de frente para o outro, isso aqui está para cima, isso aqui está para cima, isso aqui está saindo do plano da tela do vídeo, isso aqui também está saindo, isso aqui está lá para o fundo da tela do vídeo, isso aqui está lá no fundo da tela do vídeo. Isso aqui, então, é uma imagem espelhada. Essa imagem espelhada um do outro, assim, vai ser chamada de par de enantiômero, se essa daqui não for superponível nisso aqui. Sobreponível um em relação ao outro. Peraí, eu não entendi direito isso, professor. Então, peraí, vamos para o próximo slide que eu vou explicar para vocês. Um caso concreto. O que é isso aqui? Isso aqui é o 2-butanol, tá? Isso aqui está escrito naquela forma de Kekulé. Vou escrever isso na forma de Van 't Hoff ou naquela forma de bola. Então tá aqui, ó. Forma de Van 't Hoff e a forma de bola. Veja, tá vendo isso aqui, ó? O CH3 e CH2 está representado aqui em verde. Tá vendo o CH3 está representado aqui em alaranjado. Tá vendo o grupo H está representado em vermelho e o hidrogênio, que é esse hidrogênio aqui, ó, está representado aqui lá para o fundo nessa cor cinza. Essa forma de representar aqui, ó, pode ser representada pela forma de Van 't Hoff. Tá vendo que isso aqui está lá para o fundo? Está aqui o hidrogênio lá para o fundo. Tá vendo o grupo H? Está aqui na cunha, preenchida. Agora, isso aqui está no plano do computador? Tá, então está aqui, ó, no plano do computador. Agora eu vou desenhar a imagem espelhada disso. Aqui está, ó, o espelho e a imagem espelhada. Esse aqui, em relação a esse, são chamados de pares de enantiômeros. Cuidado, que você pode encontrar em algum livro escrito enanciômeros. Ao invés de usar a letra T aqui, o cara usa a letra C. Não está errado, isso é normal.
depende da edição do livro, vai estar escrito de uma forma ou de outra forma, não tem problema não. Mas se eu trouxer isso aqui, ó, pegar essa estrutura aqui e essa estrutura aqui e trazer esse para a esquerda e esse para a direita e tentar sobrepor um ao outro, o que, que vai acontecer? Eles não vão se sobrepor. Veja que o grupo OH vai até coincidir com o grupo OH. E o hidrogênio vai coincidir com o hidrogênio. Mas o CH3 não vai coincidir com o outro CH3. Então, elas são imagens não sobreponíveis. É como se você estivesse de frente para o espelho e aí você pega e faz o seguinte, tenta se colocar sobre a sua imagem lá no espelho. Vocês vão perceber que a sua mão direita lá no espelho se tornou a mão esquerda da sua imagem. Então vocês são não sobreponíveis, vocês são só imagem especular um do outro. Então quando essas imagens especulares um do outro não se sobrepõem, a gente diz que formam um par de enantiômeros. É isso que é ser não sobreponível. Mas olha só para esses casos aqui, que eu vou explicar para vocês. Agora, um outro conceito, que é o conceito de astroisômeros. O que são diastereoisômeros, professor? São estereoisômeros cujas moléculas não são imagens especulares entre si. Por exemplo, isso aqui, ó, em relação a isso aqui. Que tipo de isomeria é essa? Isso aqui é isomeria de posição, professor? Não. Que tipo de isomeria é essa? A gente chama que eles são isômeros diastomérico ou diastereoisômeros. Porque isso aqui não é imagem disso aqui. Então a gente chama isso de diastereoisômeros. Olha outro exemplo aqui. Isso aqui em relação a isso aqui são isômeros geométricos, né? E essa imagem em relação a essa imagem são diastereoisômeros. Olha só o que é a imagem aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo essa imagem aqui? Isso aqui é a imagem desse, tá? Mas essa imagem aqui se sobrepõe a essa imagem. Se eu pegar isso aqui, ó, e trouxesse, ó, puxasse esse cloro para cá, assim, ó, e tombasse, como se estivesse fazendo um giro de uma tombada de 180 graus, um ia se sobrepor ao outro. Então, essas não são imagens que se sobrepõem. Essas imagens que se sobrepõem não pode ser chamada de enantiômeros, porque ele é um composto que a gente chama de composto meso. Eu já vou falar disso novamente. A mesma coisa que acontece aqui, ó. Se eu puxar isso aqui, tombar aqui, fizer um tombamento de 180 graus, um vai se sobrepor ao outro. Então, isso aqui é o que a gente chama de compostos meso. Compostos meso são compostos que a imagem, uma do outro, se sobrepõe. Já nesse caso aqui, ó, veja só. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Isso aqui é diastereoisômero disso. A imagem especular desse sobrepõe a ele. Mas nesse caso aqui, ó, a imagem disso aqui em relação a isso aqui não se sobrepõe. Você tentar fazer uma sobreposição dessas duas imagens, não vai dar para sobrepor. Aí a gente chama isso de par de enantiômero. E essa substância em que a imagem não se sobrepõe ao outro, além de ser chamada de par de enantiômero, pode ser chamada de composto quiral. Já nesse caso aqui, é um composto meso. No futuro próximo, eu vou ensinar para vocês o seguinte, que para ser classificado como composto meso, a substância tem que apresentar um plano de simetria. E para ser classificado como composto quiral, a substância não pode ter plano de simetria. Por exemplo, isso aqui ó, tem um plano de simetria aqui. Ó. O que é plano de simetria, professor? Não lembro. Plano de simetria é um plano imaginário que divide a molécula em duas partes espelhadas, duas partes iguais, uma a imagem da outra. Se você colocar aqui, ó, imaginar aqui um plano, esse plano, tendo esse plano aqui, isso aqui é a imagem disso. Já nesse caso aqui, não. Então, isso aqui é uma substância quiral, isso aqui não é uma substância meso, não é substância quiral. Ah, professor, mas naquele caso anterior, então, seria possível, né? Não, peraí, deixa eu voltar lá então para mostrar para vocês. Aqui, ó, professor, não tem plano de simetria. Tem sim, isso aqui é uma molécula plana. O próprio plano é o plano de simetria, tá? É a molécula plana. Enquanto que isso aqui não é a substância plana. Isso aqui é uma substância tridimensional. Por isso que isso aqui não tem plano de simetria, tá? Agora, vamos voltar aqui, ó, nisso aqui. Então, veja só, isso aqui não tem plano de simetria. Tá vendo? Se você tentar arrumar um plano de simetria aqui, você não vai encontrar. Por isso que isso aqui é chamado de substância meso. E tem mais uma coisa muito importante aqui para mostrar para vocês. Tá vendo esse carbono aqui, ó? Toda vez que você tiver
um carbono, uma molécula, um único carbono, não pode ser dois, tá? Mas um único carbono com 4 diferentes ligantes, essa substância vai ser uma substância quiral. O que é ser uma substância quiral? É uma substância que pode apresentar, que vai apresentar, desculpe, não que pode, mas que vai apresentar isomeria desse tipo, estereoisômero. Vai ser uma substância quiral, vai ser uma substância que tem um par de enantiômero, que a sua imagem especular não se sobrepõe, tá bem? E esses carbonos que apresentam 4 diferentes ligantes, tem um nome especial. Qual é o nome deles? Eles são chamados de carbonos quirais. Tá vendo esse carbono aqui? Ó, tem 4 diferentes ligantes, ou esse aqui, tudo a mesma coisa, né? Esse carbono aqui está sendo representado aqui. Esses carbonos com 4 diferentes ligantes sempre serão chamados de carbono quiral. E da onde que vem essa palavra quiral? Vem de quiromancia, de quirologia. Quiro, mão. Por quê? Uma mão, a sua mão direita é a imagem especular da sua mão esquerda. Então, por isso esse nome para esse carbono, né? Em relação à referência, né? Está se referenciando à mão, que é uma imagem especular da outra. Bem assim é isso aqui, né? Esse aqui é a imagem especular dele, e essas imagens não se sobrepõem. Então, essa substância é uma substância quiral. Bom? Muito bem, pessoal. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos que isômeros são compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. O que mais vimos? Nós vimos que os isômeros podem ser classificados em duas grandes famílias. Os isômeros constitucionais, que são átomos com conectividades diferentes, e os estereoisômeros, que possuem a mesma conectividade, mas diferem no arranjo espacial dos átomos. Aí, esses estereoisômeros existem os enantiômeros e os diastereoisômeros. Era isso que eu queria explicar para vocês, tá bem? Lembrando que os enantiômeros são estereoisômeros, que são imagens especulares não superponíveis. Já os diastereoisômeros são aquelas que não são imagens especulares. O grande exemplo disso é aquele par de isômeros geométricos, o par cis, em relação ao trans, tá bom? Então era isso que eu queria falar nessa primeira aula para vocês. Na próxima aula, nós vamos falar sobre atividade ótica. Um abraço a todos. E se vocês quiserem boas bibliografias para estudar sobre esse assunto, eu recomendo o Solomons, de Química Orgânica. A Paula Bruce também é muito bom. O McMurray também está muito bom nesse assunto lá. E o Volhard também está excelente esse assunto lá. Foram esses 4 autores que eu utilizei para preparar essa aula. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.